Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Quero convidar você a acessar a sua Bíblia no segundo livro de Reis. Está lá no Antigo Testamento, capítulo de número 5. Eu quero conversar com vocês nesta manhã, submisso a este tema: milagres. Milagres. E a questão que eu quero abordar aqui não é se milagres existem ou não, porque milagres existem. Não é se cremos ou não em milagres, porque se eles existem, a despeito da nossa crença, eles se manifestam. Eles se fazem presentes, mesmo que sendo sobrenaturais, no ordinário, no natural. O foco que eu quero dar especificamente aqui é a maneira, a forma como nós experimentamos os milagres. Mas os milagres na sua totalidade. Os milagres na sua amplitude. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo que a incredulidade dos milagres, ou seja, a postura de não crer na existência do sobrenatural, é idêntica à postura de olhar de forma periférica, de forma parcial para os milagres. Ou seja, se de um lado nós temos pessoas que não creem nos milagres, do outro lado, de igual forma, nós temos aqueles que acreditam parcialmente nos milagres, de forma periférica nos milagres. E o texto que eu quero utilizar para fundamentar essa tese, e então conduzir os nossos corações a essa experiência da totalidade dos milagres, está aí, no segundo livro de Reis, capítulo 5, eu leio a partir do verso 1, o texto será projetado na Nova Versão Internacional, para que você possa acompanhar a leitura da palavra de Deus, onde nós temos registrado a narrativa da cura de um homem, um general, denominado Naamã. Então, a partir do verso 1 do capítulo 5 de 2 Reis, conta-nos assim as Sagradas Escrituras. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir à mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou o rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado
e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse a Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Pai, nós estamos diante da tua palavra, tua santa e preciosa palavra. Que o Senhor fale a cada um de nós e a todos nós. E que o teu Espírito nos conduza a esse local do sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. À semelhança de Naamã, você e eu estamos trafegando pela vida. Está tudo muito bem. Em casa, tudo em plena harmonia. Saúde em dia, equilíbrio financeiro, relacionamentos saudáveis. No ambiente de trabalho, oportunidades têm sido manifestadas, portas têm sido abertas. Sabe quando está tudo muito bom, está tudo muito bem? Até que, de repente, em meio a tantas vitórias, em meio a tantas conquistas, nós somos surpreendidos por uma situação inesperada. Um diagnóstico médico que bate à nossa porta. Uma notícia de que nós não somos mais necessários. E aí o departamento pessoal nos chama, agradece. Olha, queremos agradecer pelo tempo que você colaborou conosco. Mas por conta aí de alguns ajustes, a gente vai precisar desejar tudo de bom para você. Algo que vem e que sacode a nossa conjugalidade. Algo que marca e de alguma forma compromete as nossas relações como pais, como mães. E aí estamos ali, diante de uma situação aparentemente irreversível. É exatamente o que acontece com o general Naamã. Está tudo bem. Um homem de conquistas, de vitórias, um grande líder, um general. Mas que na sua ser-humanidade é esbarrado por uma enfermidade. E não é uma gripe, um resfriado, uma febre que se manifestou por conta de alguma infecção.
ele é esbarrado pela lepra. Uma doença que não só se apossava da estrutura física, mas que por conta, inclusive, da sua característica, era uma enfermidade incurável. E que projetava sobre aquele que era esbarrado por essa enfermidade um isolamento. O leproso era marginalizado, ele era retirado do convívio e colocado à margem. Ou seja, além de ter que lidar com o imprevisível, agora com praticamente o impossível, porque não tem cura. Um homem que tinha o apreço da sociedade, o respeito das pessoas que conviviam com ele, um homem de grande envergadura, agora tomado pela lepra, precisa lidar não apenas com a tragédia da doença, mas com a tragédia da solidão. Porque perderia o convívio da sua família, perderia o convívio com seus amigos, perderia o convívio com a sociedade. Teria que, de forma reclusa, entristecer-se com a situação, com o seu coração, e ter que lidar ali, naquela quarentena permanente, com um quadro irreversível. Mas a história não acaba aqui. Nós continuamos a leitura do texto, e o texto nos brinda com a notícia de que Naamã é curado. Naamã experimenta do sobrenatural de Deus. Naamã, assim como é esbarrado pela enfermidade, é esbarrado pela graça de Deus, é esbarrado pelo poder de Deus, é esbarrado pelo cuidado de Deus. Obra divina. Ele tem o privilégio de contemplar sobre si mesmo as marcas do poder sobrenatural de Deus. Só que tem um detalhe. A cura da lepra é apenas parte do milagre. A cura da lepra é apenas parte do milagre. Por que parte do milagre? Porque numa leitura superficial, nós tendemos a dizer que o milagre se reduziu apenas àquilo que fora visível. Apenas aquilo em que fora contemplado pelos seus conterrâneos, de perceber o diagnóstico visível da doença se apossar sobre o corpo de Naamã, e em seguida vê-lo curado, e dizer, milagre, manifestação de Deus, obra divina. Mas para além do que fora exposto, para além daquilo que era visível, há, de forma implícita no texto, a outra face da moeda, que é a completude do milagre do sobrenatural de Deus sobre a vida de Naamã. É aqui que reside parte da nossa incredulidade. Quando nós temos a tendência de reduzir os milagres de Deus apenas àquilo que é visível. Sabe aquela pessoa que está no leito do hospital, com um diagnóstico de quase morte, e que de repente tem um seu quadro revertido? Humanamente impossível. Aí nós olhamos para aquilo e denominamos aquilo milagre de Deus. Há, inclusive, a comunidade médica, a comunidade científica, que esbarra em determinadas situações em que diz o seguinte, não tem explicação isso aqui. Humanamente, isso aqui é impossível. E aí, naturalmente, ao redor se manifestam os que creem em Deus, no poder de Deus, e testificam publicamente, doutor, doutora, isso aí é milagre de Deus. Quem esteve inclusive ontem aqui, quando fui fazer a apresentação do nosso preletor, na noite de celebração dos nossos 2 anos, pastor Diego Bravin, no domingo passado, estava a caminho de uma igreja, para visitar uma igreja no Campo Fluminense,
sofreu a colisão de um carro que vinha atrás, conduzido por uma pessoa embriagada, que no ato do choque fez com que o carro deles virasse, continuasse em alta velocidade de ré numa BR, na contramão, sem ver absolutamente nada, foi projetado no guarda-reio, levantou, caiu numa vala e capotou despenhadeiro abaixo. Pastor Diego Bravin disse que na hora, a única coisa em que ele conseguiu expressar em voz foi: misericórdia, Senhor, guarde a minha esposa, guarde minhas filhas. O carro, perda total. Quem passou pela cena disse: morreram. E os dois, tirando os impactos da colisão, uma escoriação aqui, lá, se eu não dissesse ontem aqui que ele foi alvo desse acidente há poucos dias, vocês não conseguiriam perceber. E alguém, ouvindo, naturalmente diria: milagre. Obra divina. Mas chamar de milagre apenas aquilo que é visível, aquilo que é externado, aquilo que de alguma forma é periférico, superficial, é também uma certa manifestação de incredulidade. Por que é uma certa manifestação de incredulidade? Porque nós estamos, de alguma forma, dizendo o seguinte: olha, Deus pode agir apenas numa parte. Como se o poder de Deus se reduzisse apenas àquilo que a gente pode ver. Como se o sobrenatural de Deus fosse apenas manifestado naquilo que os nossos olhos podem contemplar. Quando a obra maior de Deus, os milagres que certamente precisamos experimentar e vivenciar, são justamente os milagres que transcendem a superfície. Os milagres que eu, você, nós precisamos mais experimentar, não são necessariamente os milagres expostos, visíveis. Mas aquilo que os olhos não contemplam e que de alguma forma também é sobrenatural de Deus, é obra divina de Deus sobre as nossas vidas. Sabe aquelas ações de Deus que nos transformam, que nos modificam, e que nos transformam e nos modificam em áreas que nenhuma ação humana é capaz. Por exemplo, o milagre da transformação do caráter de uma pessoa. Não há sistema presidiário, não há sistema judiciário, não há consultório terapêutico que é capaz de transformar o caráter de uma pessoa como a ação sobrenatural de Deus em nós, por meio do seu Espírito Santo. A gente não consegue contemplar isso, às vezes, de forma exposta, imediata. Para que a gente, então, como numa configuração de transformação quase que repentina do quadro, olhar e dizer o seguinte: milagre, como a gente vê um acidente, alguém sair ileso do acidente. O milagre que aconteceu aqui em Naamã, e que nós registramos apenas pela experiência dele se banhar 7 vezes no rio e sair curado, é parte do que Deus fez sobre a vida e o coração de Naamã. O que alcançou a vida de Naamã como um todo, quero aqui apresentar e inicio com esta afirmação. Naamã aprendeu a ouvir a voz de Deus nos lugares mais improváveis. Aqui começa o milagre invisível, o sobrenatural de Deus sobre a vida de Naamã. Logo que ele fica doente, chega uma sugestão de que ele procure o profeta em Israel. E essa sugestão não veio do médico lá do corpo militar.
que chegou para o general e falou: general, com a sua permissão, com a sua licença, eu queria oferecer ao senhor uma outra alternativa. Não vem de um líder religioso de Israel que chega diante do general e diz: olha, eu como ministro do Senhor, o representante de Yahvé sobre a face da terra, quero dar ao Senhor a oportunidade de ter a experiência com a cura, indo por esse caminho. Não. Quem sugestionou, apontou e direcionou Naamã à experiência do sobrenatural de Deus foi uma menina, com um detalhe: escrava. Uma menina escrava que fora vendida para esposa de Naamã. E através da voz dessa pequena menina escrava que são pronunciadas as palavras que vão mudar o horizonte de Naamã. Por que que o meu Senhor não procura o homem de Deus que está lá em Israel? Percebe? Além da cura da lepra, Naamã experimenta algo que é muito difícil de ser curado em nós, que é a surdez espiritual. A nossa incapacidade de conseguir, em meio a tantos ruídos, nós somos a geração que mais possui acesso à informação. Mais, inclusive, da nossa capacidade de consumir. Nós chegamos a um ponto em que a gente não consegue nem ler mais do que 6 linhas de WhatsApp. Aquelas 2 vezes de áudio já não está dando mais conta. Nós já habilitamos e adaptamos os nossos ouvidos a conseguir ouvir 2x. E parece 1x ou meio x, não tem como fazer 4x não. Porque a gente está acelerado. Uma criança de 6 anos hoje tem mais informação do que o imperador romano em toda a sua vida. Para onde nós olhamos, a informação é pingando no celular, nas redes sociais. A gente anda, as rodas de conversa, as publicações, as publicidades, os ruídos. Estávamos aqui há pouco tentando ouvir a mensagem, enquanto uma manifestação de sons desnecessários foram projetados para nós. A gente não pediu isso e somos obrigados a ouvir isso. E para além disso, nós temos não só a dificuldade de parar, sabe aquela experiência da solitude, de se recolher ao silêncio, para que ali possamos ouvir nós mesmos, os nossos pensamentos, a direção para onde o nosso coração vai. E mais, ali, parado, no que gosto de denominar como ambiente de escuta. Porque nós somos ótimos em oratória, precipitados na fala, mas temos uma dificuldade grande na escutatória. Parar para ouvir. Eu conheço pessoas, e tenho certeza de que você da mesma forma, que elas são tão ousadas, que você começa a falar com elas, elas completam as suas frases. Você conhece gente assim? Você começa a falar, ela vai completando, tipo assim, é evidente, só pode, quer tentar adivinhar para onde eu vou, o que eu vou falar. Pessoas que têm a dificuldade de permitir o outro falar, demonstrando com isso a sua dificuldade de ouvir, porque imagina, se eu tenho dificuldade de ouvir aquele a quem vejo, imagina então a dificuldade que tenho para parar, me silenciar, para conseguir ouvir a voz de Deus. Então está claro para nós. E sabemos disso. Na teoria, entendemos a importância de buscar, de forma atenta, identificar e nos atentar à voz de Deus. O problema é que muitos de nós fomos doutrinados a tentar encontrar a manifestação da voz de Deus no explícito, no visível,
Tem gente que fica dentro do quarto, aguardando um anjo descer e escrever com bola de fogo na parede. Como se essa fosse a expressão da manifestação da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Tem gente que fica lá esperando o morto ressuscitar, o mar se abrir para dizer, Deus está falando. Por quê? Porque essas pessoas acham que Deus só fala dali, do sobrenatural visível. Sendo que na maioria das vezes, sabe de onde Deus fala? Não é do extraordinário, é do ordinário. São das coisas aparentemente insignificantes, pequenas, usuais, mas que se manifestam no nosso cotidiano, na nossa rotina, e que de alguma forma é a voz de Deus para nós. E é de lá, na maioria das vezes, que Deus está tentando conduzir os nossos corações e nós, de forma desatenta, estamos olhando para a parede, para os barulhos, tentando entender e identificar o anjo do Senhor, o sobrenatural do Senhor, que a gente pode ver, que a gente pode ouvir com os nossos ouvidos físicos. E não. O milagre de Deus na vida e na história de Naamã não acontece apenas no seu corpo, no seu físico, na cura da sua enfermidade. Acontece na habilidade dele de ouvir e de aprender a ouvir a voz de Deus de onde a gente menos imagina. Segundo, Naamã é curado, além da lepra, do seu orgulho, da sua vaidade, da sua maneira arrogante de ver o mundo. O texto diz que quando Naamã recebe a sugestão de então se banhar 7 vezes no Rio Jordão, olha a resposta dele. Verso de número 11. Eu estava certo de que esse homem de Deus sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, de forma cerimonial moveria a sua mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Mas não. O infeliz ficou lá dentro da casa dele, não saiu, mandou uma mensagem de WhatsApp para mim, dizendo o seguinte, olha, sai daí e vá se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Um rio insignificante, um brejo. Poxa, se é para mandar banhar em rio, por que não me mandou banhar num rio de verdade? Lá onde eu estava. Porque lá em Damasco, lá sim tem rio. Agora, esse brejo aqui, de uma cidade que inclusive é conquistada por nós, ele quer que eu vá lá, mandando inclusive uma mensagem de WhatsApp para mim. Aí um dos seus servos, e aqui vem um detalhe, tá? Cuidado com quem anda ao teu lado. Cuidado com as companhias que trafegam pela vida com você. Porque o que não faltam hoje são amigos parasitas, instrumentos malignos sobre a nossa vida. Que ao invés de nos colocar no caminho do Senhor, em direção àquilo que nós podemos denominar como sonhos, planos, projetos, desígnios do céu sobre as nossas vidas, são amigos tatus que cavam buracos ao nosso redor, tentando nos derrubar. Pessoas que com as suas palavras tentam comprometer a nossa conjugalidade. Pessoas que, à semelhança da serpente, sussurram nos nossos ouvidos, tentando gerar em nós o desejo da autossuficiência, conduzindo os nossos corações à plataforma do que eu quero aqui denominar como o desejo de ser ego absoluto, em si mesmados. Nós precisamos ter perto de nós amigos espirituais, gente apaixonada por Jesus, gente com as quais nós liberamos acesso a um ambiente muito íntimo da nossa vida, para que ali coloque a mão no nosso peito e nos impeçam de fazer muitas vezes as bobeiras que a nossa carne nos conduz a fazer. Seja conduzido pela inveja, pela vaidade, pelos ciúmes, pela arrogância, pela raiva. Pessoas que se tornam um obstáculo dos céus para proteger a nossa vida, proteger a nossa mente. Pessoas que, vez por outra, dão tapas na nossa cara e falam o seguinte, acorda, você não é assim.
Eu te conheço. Esse conteúdo que está aí no seu coração não vem de Deus, não. Você está tentando lutar uma luta desnecessária. Você está querendo sair do seu lugar e se embrenhar com gente que parece lá a semelhança da parábola do filho pródigo, rolando no chão, no chiqueiro com os porcos, disputando coisa desnecessária que não foi feito para você. E aqui está um homem, um servo, mas que está ali acompanhando e caminhando junto ao seu líder, junto ao seu chefe, e se torna um instrumento de Deus sobre a sua vida. No verso 13 ele diz: chefe, com a sua permissão, eu queria só fazer uma consideração aqui. Ora, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, diante da situação que o senhor está, pensa bem, eu só queria lembrar que o senhor está com uma doença incurável. O senhor perderá o convívio com a sua família, o senhor deixará o seu cargo de general, o senhor vai se reduzir ao nada, no meio do nada, sozinho. Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Pensa aí, chefe, numa boa. Não é nem para o meu bem, não, é para o bem do senhor. Reflita um pouquinho. O chefe, então, Naamã, o general, depois que ouviu e considerou as palavras sábias de um servo, olha a voz de Deus se manifestando de lugares improváveis de novo. Desceu então ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Quando o milagre de Deus esbarra em nós, não cura e trata apenas aquilo que é visível, mas naquele comboio, ajusta os nossos ouvidos espirituais e aplaca a nossa arrogância. Coloca os nossos pés no chão para que entendamos quem nós somos e quem Deus é. Nós somos bonecos de barro andantes e falantes. É isso que a gente é. Porque viemos do pó e para o pó nós vamos voltar. Isso é uma verdade nua e crua. E que eu estou cansado de repetir, reproduzir aqui, para que nós nos lembremos, nós não temos mais 100 anos de vida. Mais 3 gerações sequer vão lembrar da gente. E a gente anda sobre essa breve vida, achando que o mundo gira ao nosso redor. Quantas e quantas foram as vezes em que você e eu estávamos lá, lidando com as contingências da vida, situações que nos machucavam, e o mundo continuou girando. Ninguém parou a vida por sua causa. Natália, vez por outra, me lembra disso. Vai, bonitão, nesse ritmo workaholic. Você acha que no dia que você cair entrevado em cima de uma cama, a liderança lá da sua organização vai parar a vida para vir aqui cuidar de você? Eu sempre ouvia isso, né? Na hora que você perde a função, tem uma fila tentando sentar na sua posição. Já vi isso. Pastores, que é o ambiente com quem lido cotidianamente, às vezes enfermos, dentro de uma ala hospitalar, de um leito hospitalar, e já outros colegas ligando para a igreja: eu queria aproveitar e já deixar meu currículo. O camarada está vivo ainda, está à beira da morte, mas está vivo ainda. Aqui, o Hugo, manda lá, fala lá com a turma da liderança da igreja que eu estou aqui, estou disponível. Outros, quando não, um pouquinho mais cuidadosos, lá no sepultamento, já cola no outro e fala assim: aqui, fala que eu estou disponível. Para mostrar para nós que nós somos sim substituíveis. Nós somos sim descartáveis.
Você e eu somos uma caneta na existência. A carga vai acabando, a carga vai acabando, a carga vai acabando. Aí chega uma hora que a gente não tem nem força para projetar mais tinta alguma na existência. Aí as pessoas, algumas de forma muito elegante, muito cordial, chegam para a gente e dizem o seguinte: olha, desculpa, mas não dá. E a gente agradece, louva a Deus. Então faz o seguinte, segura na mão de Deus e vai. Eu lembro, tristemente, a história de um colega pastor em Belo Horizonte, que foi diagnosticado com uma diabetes que aflorou de forma potencial, levando à amputação de ambas as pernas. A igreja tentando mantê-lo, até que chegou um determinado momento, ele vivo, mas incapaz de conduzir o ministério da igreja. A igreja ter que chegar para ele, dialogar com ele, dizendo o seguinte: pastor, me perdoe ou nos perdoe, mas nós precisamos de um pastor e a gente não tem condições de manter 2 pastores. Essa é a realidade, que nos alcança a todos, a despeito do volume financeiro que você tem na sua conta, a despeito das suas credenciais, a despeito de onde você nasceu, qual o seu sobrenome. A realidade, diz o Kohelet, lá no livro dos Eclesiastes, é que você e eu, o rico, o pobre, o culto, o douto e o indouto ou inculto, um cavalo, um cachorro, vamos para o mesmo lugar. E nós já deveríamos ter aprendido isso, porque você e eu somos a geração marcada por um fenômeno global denominado pandemia, que no dia 15 de março do ano de 2020, não respeitou as suas agendas, não respeitou os seus sonhos, não respeitou os seus planos, não respeitou algumas pessoas queridas que conviviam conosco, e tirou muitas dessas pessoas de forma prematura e desnecessária sobre a terra. Eu já tive a necessidade, na minha trajetória de mais de 20 anos de ministério pastoral, acompanhar incontáveis vezes famílias em processos de luto. E eu tenho um problema que quando eu vou ao ambiente de sepultamento, os cemitérios, eu vou andando e meus olhos são conduzidos à leitura das lápides que contém ali, de forma padronizada, o nome, a data quando entraram nessa terra, nessa vida, nessa existência, e a data quando deixaram a vida, a terra e a existência. E no meio dessas 2 datas, há um tracejado insignificante, pequeno, que conta a vida, a história, que contém sonhos, planos, desejos, muitos deles sepultados. A gente não gosta de conversar sobre isso, mas vez por outra nós precisamos ser lembrados disso. Para quê? Para que a nossa arrogância seja colocada de lado e nós percebamos que sequer temos competência de garantir a nossa existência. Nenhum de nós se colocou de pé hoje por si só. Todos, inclusive, passamos boas horas dessa madrugada numa condição de mortos, desligados da realidade, adormecidos, com os olhos cerrados, sem ideia do que estava acontecendo ao nosso redor. Impotência. Essa é a realidade. E é por isso que, vez por outra, alguns estão aí colecionando nas doenças grifes desse tempo, já falei sobre isso aqui, a ansiedade. A ansiedade é a manifestação clara da nossa descoberta de que nós somos incapazes de controlar a vida. Aí a gente fica ansioso. Porque se eu não controlo, quem vai controlar? Se eu não consigo tecer aqui prognósticos certos do que vai acontecer amanhã, semana que vem, o próximo ano, eu fico à mercê de quê? Está aqui, Naamã, para além da sua cura física, o quebrantamento da sua arrogância, milagre de Deus. Terceiro lugar, Naamã banhou-se 7 vezes, mas foi apenas no 7º mergulho que ele saiu completamente recuperado.
Eu fico imaginando um de nós no lugar de Naamã. Naturalmente diríamos o seguinte, numa boa, esse Deus não tem poder de curar na primeira vez, não? Não, sério. É o quê? É milagre a prestação? Eu tenho que entrar, sair, entrar, sair, entrar e sair 7 vezes. Mas está aqui a amplitude do milagre feito na vida de Naamã. Naamã aprendeu a ter uma fé e uma confiança persistente. E nós, que estamos muito tempo depois de Naamã, e esse auditório todo é de uma geração denominada geração micro-ondas. As mulheres que estão aqui vão se lembrar no dia que criaram aquele dispositivo que se apertava 1 minuto, resolvia a sua vida. E aí nós aprendemos. E projetamos sobre a vida a expectativa de que as coisas se resolvem em 1 minuto. Alguns de nós já estamos mal acostumados, queremos num clique, clicou, resolveu. Clicou, solucionou. E está aqui Naamã, projetando sobre nós a necessidade de olharmos e entendermos que pode ser necessário um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, um 7º mergulho. E eu conheço alguns. Eu já falei isso para vocês, eu tenho um pedigree batista. Eu sou 3ª geração de batista. Cresci dentro de uma igreja batista. A minha trajetória toda acontece dentro do ambiente da igreja. E eu coleciono histórias, não só pela minha vivência, mas, sobretudo, pela experiência da função que eu ocupo, de acompanhar líderes, igrejas, pessoas, pastores, e ver alguns que, não tendo paciência, persistência, abandonam a fé no 2º mergulho. Quando não no 3º mergulho, blasfemam contra Deus, por quê? Poxa, eu estou pedindo, eu toco, eu canto, eu faço, eu aconteço, eu entrego dízimo, eu entrego oferta, sou uma pessoa de bem, nunca matei ninguém. Por que o senhor não pode resolver tudo no 1º ou no máximo no 2º mergulho? O grande milagre esse de Deus nos ajuda, para além daquilo que é exposto, a desenvolver uma fé e uma confiança persistente. Parece redundância isso aqui, porque se é fé e se é confiante, é persistente. Porque, primeiro, não dura se não for fé. E não persiste se não for confiança. E se é fé e se é confiança, é persistente. Ainda que eu tenha que mergulhar 7 vezes, ainda que eu tenha que mergulhar 14 vezes, ainda que eu tenha que mergulhar 28 vezes, porque eu creio naquele, eu sei naquele em quem tenho crido, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque do contrário, serão apenas, Johan, quando estamos cantando aqui sobre a confiança, sobre a fé, sobre o poder, palavras soltas ao vento. Nós não estamos aqui ocupando um prédio. Nós estamos aqui para testificar através das nossas vidas o Deus em quem temos crido. As experiências com esse Deus maravilhoso, que disse que estaria conosco mesmo que as tempestades da vida sobreviessem sobre nós. Mesmo que tivéssemos que passar na trajetória das contingências da vida pelos vales de sombra e morte. Ele prometeu, eu estarei com vocês. São quantos mergulhos? 7? Eu vou estar lá mergulhando com você 7 vezes. São 14? Eu vou estar lá mergulhando com você 14. Foi parar no fundo do mar, nas profundezas negras de um fundo do mar, na boca de um grande peixe, não se preocupe, eu estou lá com você também. O Davi, o grande poeta bíblico, diz, se eu vou até o cume da montanha, lá o Senhor está. Se eu for no mais profundo do mar, lá o Senhor está. Se a minha cama for armada na sepultura, o Senhor também lá estará. Porque Ele prometeu, eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês, até a consumação dos séculos. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos viver isso.
entendendo que não importa o que a vida traz para a gente, o Deus que a gente serve é maior do que isso aí. A gente precisa crer nisso. Quarto lugar, Naamã, nessa trajetória de experiência, não apenas com a cura da sua lepra, conhece a graça de Deus. Naamã diz ao profeta no verso 15 e 16, agora eu sei. E agora eu vou publicitar, vou jogar lá no meu Facebook, no meu Instagram, que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. E o profeta então responde a Naamã, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Em outras palavras, o que o profeta está dizendo é o seguinte, isso aqui é fruto da graça de Deus, não tem nada a ver com isso aqui. E olha, isso aqui vai contra muito que tem sido dito, propagado por aí, adulterando a palavra de Deus e projetando sobre nós uma nova configuração abismal, diabólica, de homens travestidos de pastores, de líderes religiosos, usando os púlpitos como uma plataforma de coaching. As pessoas que ao invés de nos direcionar à ajuda do alto, está levando os nossos corações a buscar a autoajuda. E quanta gente piedosa, gente de bem, gente querida, gente que ora, gente que lê a Bíblia, mas que no afã da precipitação, da feitiçaria, porque muito do que tem sido oferecido aí, gente, é feitiçaria, magia, é uma boa cumba. É, boa cumba. Você tem a má e tem a boa cumba. É isso. Por quê? Porque não é pedido arrependimento. Você vai ouvindo os milagres que essa turma reduz, eu vou falar sobre isso aqui. Às vezes vai muito aquilo que é exposto, é o material. Você não vê nessas plataformas por aí, as pessoas chegando lá na frente, pegando o microfone e falando assim, eu era um pilantra, eu era um sem caráter, eu era um 7-1, eu vim aqui, conheci Deus e Deus mudou a minha vida. Não, eu era um pobre, arrebentado, vim para cá, agora eu sou uma pessoa financeiramente abastada. Eu andava lá num Chevette 82, e agora eu estou numa Land Rover. O que a gente vai vendo é somente essa magia que tenta conduzir os nossos corações a uma teologia triunfalista de prosperidade, reduzindo o cuidado de Deus apenas àquilo que é material. O milagre de Deus apenas àquilo que pode ser visto. Sendo que o grande milagre que Deus gera em nós é essa consciência de que eu não sou nada. Eu não sou nada, eu não mereço nada. De verdade, o que você merece? O que eu mereço? Aí tem uma turma, Johan, de vez em quando você vê nesses cultos desprovidos de organização, que começa cantando assim, tudo entregarei, tudo entregarei. Aí termina o culto cantando assim, eu quero de volta o que é meu. Como assim? Como assim? Não tem nem consonância com o que está cantando. Porque tem umas letras por aí que eu vou te contar. Aí a gente conduz isso para as nossas orações. Aí a turma ousada que quer ordenar, Deus, eu te ordeno. Você quer de volta o que é seu mesmo? De verdade? Porque o que a gente merece de verdade é morte. É cair no mar da inexistência, é isso que a gente merece. Porque a gente não merece sequer a vida que a gente tem. Porque o que nós, de verdade, entregamos para Deus que Deus não tinha? Tipo assim, eu vou manter o Marcelo, porque quem sou eu sem o Marcelo? Às vezes a gente tem essa ousadia de achar que Deus precisa
da gente para ele existir. Que nós somos merecedores do cuidado de Deus e que é traduzido numa postura arrogante, sem a educação espiritual de sequer se direcionar ao soberano Deus, criador de tudo e de todos, que lá num determinado momento chega para um camarada e diz o seguinte: meu filho, baixa um pouquinho a bola aí, porque onde você estava quando eu criei o universo? Onde você estava quando eu nomeei as estrelas dos céus? Você imagina se essa pergunta fosse projetada para a gente? Porque de vez em quando a gente merece ouvir isso, né? É porque Deus é elegante, Deus é educado, Deus é um gentleman. Porque eu falo que se às vezes a gente tomasse o lugar de Deus, dá vontade de falar assim: ô infeliz, você sabe com quem que você está falando? Você sabe de verdade? Fui eu que te criei. Você só está em pé aí porque eu estou te deixando em pé. Porque se eu piscar, você cai. O salário do pecado é a paga para o pecado é a morte. E você e eu somos pecadores. Não há um justo sequer, quando o primeiro casal resolve dar ouvidos à serpente, ir lá olhar para Deus e falar assim: eu vou viver sem o Senhor. Arrogância, prepotência, morreram. Mas como assim, Daniel? Morreram se eles continuaram vivos? Morreram. Porque perderam o privilégio de caminhar de mãos dadas na eternidade com o autor da vida. E naquele momento, quando Deus, na virada do dia, volta e pergunta assim: cadê vocês? Não é uma pergunta geograficamente tentando localizar Adão e Eva. Tipo assim, vocês estão atrás de que moita que eu não estou enxergando vocês? Não é isso. É, vocês se perderam. Vocês se perderam. Cadê vocês? Onde vocês foram parar? E naquela hora, a justiça de Deus tem que se manifestar. E aí Deus, com amor, com graça, faz o quê? Ele pega um elemento da criação que não tem nada a ver com nada. Imagina o bichinho parado, comendo a grama. Deus pega: onde você está me levando? Fica tranquilo. Onde você está me levando? Fica tranquilo. Eu só estou comendo grama, Senhor. Fica tranquilo. Mata, para que as vestes daquele animal pudessem cobrir a nudez daquele casal, e aquele sangue fosse a manifestação da justiça que deveria recair sobre quem? Sobre eles. Graça. É igual a história do menino, levado à beça. E a mãe não aguentava mais. Aí falou o seguinte: quando seu pai chegar, eu vou contar tudo para ele. Porque pai tem dessas coisas, né? E mãe, então, aí quando não quer resolver, quer jogar o pepino, o problema, manda lá para o colo do pai. O pai chega, o menino está dentro do quarto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Guarda o coração do meu pai, pelo amor de Deus, que ele não... Fica lá, desesperado. O pai chega, abre a porta: filho, vem comigo que eu vou te ensinar uma lição. Aí pronto, ele já sabia que o negócio não estava bom para o lado dele. Eles descem para o porão da casa. E o pai olha aquela confusão, porque a gente tem sempre o quarto da confusão, né? E fala assim: filho, pega aquela barra de ferro lá para mim, sem favor. Você imagina o menino indo em direção à barra de ferro. Ele pega a barra de ferro e traz a barra de ferro para o pai. Quando o pai pega a barra de ferro, ele levanta e começa a bater numa cadeira de madeira que está do lado do menino e começa a estraçalhar a madeira. Aí ele olha para o menino, dá 2 batidinhas com o ferro e falou: pronto, ele estava aquecendo na cadeira e agora vai projetar essa barra de ferro sobre mim. Ele falou assim: ó, papai vai te ensinar 2 lições para o resto da sua vida. Essa primeira lição que eu estou te ensinando aqui se chama misericórdia. Sabe por quê? Sabe quem merecia essa surra? E o menino tremendo olha para o pai e diz: eu sei, papai, eu sei. Quem, meu filho? Sou eu, papai. É você que merecia, porque essa cadeira não fez nada para merecer isso aqui. Mas a lição não acabou não, filhão. Vamos ali comigo. Aí subiram, foram para a cozinha. O pai se sentou e falou assim: meu filho, prepara uma taça de sorvete. Aí ele vai lá, pega o sorvete, pega a taça, enche, tenta transbordar de sorvete, empurra na direção do pai. O pai pega a taça e empurra na direção do filho. E diz: filho, essa taça de sorvete é para você. Para mim, papai? É. Essa é a segunda lição que eu quero te ensinar. Isso é graça. O que você merecia agora era aquela surra, não era sorvete. Eu estou te mostrando exatamente que o que eu estou oferecendo para você é graça, é favor imerecido. E da mesma forma, aconteceu conosco.
Deus pegou a barra de ferro e lançou sobre o seu filho unigênito. Porque quem deveria estar naquele madeiro tomando aquelas pregadas nas mãos e nos pés era você. Você aí, você, eu, todo mundo. E aí Jesus, que não tinha nada a ver com nada, é tomado dos céus, é trazido para a terra, o eterno se torna finito, vai parar numa madeira e é crucificado no seu e no meu lugar. E aí o que Deus nos entrega em seguida? Vocês, bonecos de barro autossuficientes, arrogantes, que resolveram se desconectar da vida e estão vivendo em rumo à morte, e se não tomarem em conta a morte eterna, eu ofereço a vocês a vida abundante. Eu ofereço a vocês a vida eterna. E o que vocês mereciam? De verdade? Morte. Mas eu estou dando a vocês a oportunidade de viver a vida. Aqui, hoje, no seu casamento, na sua família, no seu ambiente de trabalho, nessa realidade que a gente chama de existência, em todas as dimensões. Porque a gente vai descobrir uma propaganda antiga, que dizia o seguinte, lá da época do irmão Carlos: há coisas que dinheiro não compra. Para todas as outras coisas não completa, que eu não vou fazer merchan para eles aqui. Está lá o cartão de crédito, o Pix. Olha a teologia. Os camaradas foram brilhantes. Hugo, eles escancararam em rede nacional uma verdade. Gente, acorda, tem coisa que dinheiro não compra. Tem coisa que dinheiro não compra. E nós estamos abdicando disso. Estamos escanteando isso, estamos desprezando e negligenciando isso. A troco de quê? De uma vida rasa. Gastando o dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, para ficar dando satisfação para quem não está nem aí para a gente. Nós chegamos nesse ponto. Eu estava com o Gustavo esses dias no restaurante, na lanchonete. Eu olhei, está ali o Gustavo, eu olhei para ele e falei: filho, dá uma olhadinha. Tinha um casal à mesa, um sentado de frente para o outro, tomando café. Ele no celular dele, ela no celular dela. Esse é o mundo que a gente vive. Onde nós perdemos o sentido da realidade. Estamos tentando, travestidos de avatares, de personagens maquiados pelos editores de foto, ser o que nós não somos. Casais que estão arrebentados. Mas vão lá, tiram uma fotinha e faça com um sorriso afivelado no rosto no Instagram. Gente doente, que está vivendo o inferno na terra. Não está nem vivendo, está sobrevivendo. Porque não entenderam que o que a gente tem, o que a gente usufrui, não é fruto do nosso esforço, não é. Ô bonitão, ô bonitona, quando você sai da cama de manhã, é Deus que renova. Quem te sustenta não é a sua empresa, não é o seu capital, não é o seu patrão. Não é não, porque se você não tiver vida, você não chega lá. Se você não tiver saúde, o renovo do fôlego da vida, você não chega lá. E não chega lá 3, 4 dias para você ver o que vai acontecer com você. Você é útil. Enquanto você for uma caneta cheia de tinta, no dia que você perder a tinta, acabou para você. Por isso que eu vejo alguns perdidos. Homens, olha aqui para mim. Uma galera que não consegue mais abrir mão do cartão de visita. Sabe por quê? Porque só tem isso. Só tem isso. Só tem a função. Perdeu a identidade. Eu já disse isso aqui. Eu conheço pessoas tão pobres, mas tão pobres, que só tem dinheiro. Que só tem o título. Só tem a função, só tem o emprego, só tem o carro, só tem isso. Não tem mais nada. Último lugar, Naamã reconhece Deus como verdadeiro Deus, e aí o texto encerra dizendo:
já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa, que quando o meu Senhor vai adorar lá no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, porque ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Sabe o que ele está dizendo aqui? É o seguinte, profeta, eu quero deixar muito claro uma coisa, que por conta da minha função profissional, do meu ofício profissional, eu vou estar lá. Mas eu quero deixar claro que o meu coração não está lá, não. Eu quero deixar claro que o meu coração está diante de Deus. Eu quero deixar claro que eu tenho a consciência de que eu vivo diante de um único Deus vivo sobre tudo e todos. De que eu vivo diante dos olhos de Deus. E que tudo o que eu fizer, eu vou buscar agradar o coração de Deus. Sabe o que significa isso aqui? Lucidez espiritual. É a gente entender que quando a gente sai daqui para a vida, a gente vai viver a vida diante dos olhos de Deus. Quando a gente está afastado dos nossos cônjuges, na quarta-feira à tarde, quando nós estamos longe dos nossos pais, na quinta-feira, 2 horas da tarde, 9 horas da noite, quando nós estamos cerrados dentro dos nossos quartos, sem qualquer olhar humano sobre nós, nós não estamos longe do olhar de Deus. Lucidez espiritual. E quanta gente fanática hoje, porque tem a turma da fé fanática. Eu fui da turma da fé fanática. Muito tempo. Eu tive uma liderança fundamentalista durante parte da minha vida. E eu vivi um negócio neurótico. Sabe aquela coisa assim, nossa, tem que andar na linha. Se você andar fora da linha, Deus vai voltar agora, vai te mandar para o inferno de cabeça para baixo, rodando para o lado esquerdo. Tipo assim, eu lembro uma experiência que eu passei. Estava ali por volta dos meus 16 anos. Nós morávamos num prédio. Estou dormindo, madrugada. Sabe quando você está sonhando, o sonho mudou de cena, e aí tem uma coisa persistindo da cena anterior na cena seguinte? Tinha um som. Aí o cérebro falou assim, ô meu filho, tem uma coisa errada aqui, porque o som da página anterior continuou aqui na página seguinte, na cena seguinte. Aí eu comecei a acordar e eu senti um certo desconforto. Gente, quando eu abri o olho, o meu quarto estava tomado por uma luz flamejante, um barulho ensurdecedor. Eu não pensei 2 vezes, eu pulei da cama, me coloquei de joelhos e comecei, Deus me perdoa porque eu não orei antes de dormir. Aí eu tentei ficar lembrando dos pecados que eu tinha cometido. Deus me perdoa porque eu fiz isso. Aí nisso a minha mãe abriu a porta do meu quarto, porque ela queria entender o que estava acontecendo. Quando ela abriu, eu falei, mãe, em nome de Jesus, ajoelha, mãe, Jesus está voltando, ele está lá fora, a luz, os céus, as trombetas, tem um ruído. Aí minha mãe começou a rir. Falei, mãe, não ri, que Deus vai te mandar para o inferno, mãe, ajoelha e vem aqui orar comigo, mãe. O que tinha acontecido? O meu quarto ficava no 3º andar do prédio, tinha uma varanda, e em frente ao meu prédio tinha um poste de luz que o transformador entrou em curto. Só isso. Aí o transformador começou a pegar fogo, o negócio começou a pegar curto, a luz que estava no meu quarto era a luz do fogo do transformador e o barulho era do curto-circuito. Mas olha onde eu fui parar. É uma fé fanática. É a turma da fé irracional. Sabe do que o mundo precisa hoje? Do que as famílias precisam hoje? De cônjuges, pais, mães, homens, mulheres, filhos, crianças, com uma fé lúcida. Ciente e consciente de quem é, de quem Deus é. Eu estou cotidianamente diante dos olhos de Deus e tudo que eu fizer eu farei para agradar o coração de Deus. É algo que eu estou ensinando para o meu filho desde que ele entende por gente. A geração aí que está com criança chegando, está aqui Emanuel, Carol, que eu estou avistando aqui, ele é Milênios, Carol e Gui. Tem mais um. Hugo. Gente, ontem quase que eu infartei no culto aqui. Eu estou dando aqui as notícias, aí fui falar das gestantes, do pessoal que tinha ficado grávida. Aí me gritam lá de trás, Ana Paula, Ana Paula. Eu falei, Ana Paula?
Ana Paula está grávida. Eu falei, gente, é porque são as vítimas do bebedouro, tá? Cuidado com o bebedouro, com a água da igreja. Aí hoje pela manhã alguém falou assim, imagina se a Ana Paula dessa notícia sem o Hugo saber ali na frente. Eu fiquei imaginando a cena do Hugo caindo com a guitarra aqui e sendo a cena, né? Mas a gente precisa ensinar para os nossos filhos a desenvolver, viu, Hugo? Uma consciência, viu, Emanuel? De que vivem, viu, Carol? Diante dos olhos de Deus. E tudo o que fizerem, precisam fazer para agradar o coração de Deus. Porque aí, gente, vai dar certo. Agora, como que a gente desenvolve esse coração apaixonado por Jesus? É sendo um pai, uma mãe que vive dessa forma. Fé lúcida, fé lúcida. A minha oração, o desejo do meu coração é que Deus realize sobre a sua vida, sobre a sua história, milagres. Não necessariamente, Samantha, visíveis. Porque uma das coisas que eu aprendi na minha trajetória de maturação espiritual, aí tem uma música lá da época do Marcelo, que era assim, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, mas nem sempre passa o temporal. Nem sempre. Tem vezes, Marcelão, que a tempestade está ali. E pode ser que ela nunca passe. E aí o que Deus vai dizer para Paulo? Ô, lindão, não é com a tua força não. E olha que você tem músculo, tá? É pela minha graça. A minha força, diferente da sua, se aperfeiçoa na consciência que para trás desses músculos tem um ser humano frágil e pecador. Eu estou falando para o Marcelo aqui, que é o exemplo de todos nós, tá? Porque eu sou sarado, vocês sabem disso, né? Não sei porque vocês riram. A Bíblia diz, nós somos sarados pelas suas pisaduras. É verdade ou não é? Eu sou sarado. Então, que Deus nos cure. Nos cure da nossa surdez espiritual, nos cure da nossa arrogância, nos cure da nossa prepotência, das nossas fés neuróticas, absurdas. E que com os pés no chão, a gente dê as mãos para o Espírito Santo de Deus e viva a vida linda que Ele tem preparado para nós. Deus, que isso se cumpra sobre cada um de nós. Precisamos, para além das circunstâncias e das situações, contemplar o cuidado, a transformação e o milagre do Senhor nos nossos próprios corações. Que possamos, portanto, nos render, conscientes de quem somos e de quem o Senhor é. E a partir dessa consciência, experimentar do sobrenatural do Senhor sobre nós. Que o teu Espírito consulte cada coração, as reações que cada um teve, aquilo que ouviu nesta manhã. E que o Senhor opere, manifeste graça, misericórdia, amor, cura, perdão sobre nós, para que vivamos de forma plena e de forma abundante a vida que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém e amém.